Olá, João Morando, estamos começando mais uma videoaula nessa bagaça e hoje a gente vai falar sobre água, coisa que você conhece, porque nem tomar banho você não toma banho, não é verdade? Então, por onde andam nossas águas? Vamos falar sobre as características e quais são as bacias hidrográficas brasileiras. Então, vamos aí às características gerais das bacias hidrográficas brasileiras. O Brasil não possui lagos tectônicos, ou seja, como a gente está no meio da placa sul-americana, né, não tivemos movimentos tectônicos que fez com que houvesse um abaixamento e uma ocupação ali por água formando lagos tectônicos. As nossas depressões tornaram-se bacias sedimentares com a formação de bacias hidrográficas nessas regiões em vez de lagos. Em outros lugares do mundo formou-se lagos. Em nosso território só há lagos de várzea, né? Temporários, muito comum no Pantanal, até o ano passado, antes do fogo queimar todo no Pantanal e nem água mais tem aquela mercadoria, e lagunas ou lagoas costeiras, né? Como a dos Patos no Rio Grande do Sul e a Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime pluvial simples, com drenagem que se dirige para o oceano. O que é regime pluvial simples? Significa que nossos rios são formados e abastecidos pelo nosso regime de chuvas. Somos um país tropical, abençoado por natureza, apesar de a gente estar destruindo a natureza. Isso faz com que tenhamos uma grande quantidade de chuvas ao longo do ano, com os rios sendo formados dessa maneira. Por que o Amazonas é exceção? O Amazonas é um regime misto, porque o nascimento do rio Amazonas é na região peruana, que é pelo derretimento da neve dos Andes. E aí depois ele é alimentado pelas chuvas, então é um regime misto, nival pelo derretimento da neve e pluvial pelas águas das chuvas. E se dirigem para o oceano, ou seja, o Brasil não tem nenhuma bacia hidrográfica ou rio que vai desaguar num lago, que vai desaguar no interior do Brasil, no interior do continente. Todos os nossos rios se dirigem para o Oceano Atlântico, já que é o único oceano que nos banha. Eu não entendi o que ele falou. Só encontramos regimes temporários no sertão nordestino, onde o clima é semiárido. Então os rios são formados Só encontramos regimes temporários no sertão nordestino, onde o clima é semiárido, ou seja, no momento mais seco do ano, né, durante 3, 4 meses ali, alguns rios secam completamente, só voltando a ter água quando retorna as chuvas ali no clima semiárido. Então não é um rio que está presente o ano inteiro, durante alguns meses do ano ele fica completamente seco. No restante do nosso país, os rios são perenes, ou seja, são rios que têm um grande volume de água e rios que nunca secam. Certo? Não! Então aqui a gente tem mais algumas características. Predominam os rios de planalto. Nós temos duas grandes formações ali cratônicas, né? Que é o Planalto das Guianas e o Planalto Central Brasileiro, ocupado ali por áreas de bacias sedimentares que ocupam as grandes bacias hidrográficas, né? Então com isso você tem ali grandes desníveis em várias regiões, permitindo ali níveis diferenciados ali em termos de relevo. Relevo mais alto, relevo mais baixo vai gerando diferentes desníveis nos rios. E escoam por áreas de elevado índice pluviométrico, uma grande quantidade de chuvas, apesar dos cientistas terem falado que no último ano foi o ano mais seco da nossa história, na toa que o Pantanal e a Amazônia queimaram todo. A existência de muitos desníveis no relevo e grande volume de água proporciona grande potencial hidrelétrico. A gente vai ver no futuro, quem sabe, talvez, quando falar sobre matriz energética brasileira, que o Brasil é o país que mais tem geração de energia a partir de hidrelétricas no mundo inteiro. Em vários pontos do país há corredeiras, cascatas e algumas áreas de rios subterrâneos que favorecem o turismo, né? Apesar de ser muito mal aproveitado turisticamente. Na região amazônica, os rios têm uma grande importância como vias de transporte. Nas demais regiões, a navegação vem crescendo nos últimos anos, já que o transporte hidroviário pelos rios tem um custo menor para transportar tanto mercadorias quanto pessoas do que o transporte ferroviário e o transporte rodoviário, que no futuro, quem sabe, se eu tiver paciência, essa porcaria do canal der certo, eu posso dar aula sobre matriz de transporte do Brasil num futuro ainda bastante distante. Tá? Porque eu tenho mais que fazer. Caralho, cuzão! Aqui a gente tem um mapa das bacias hidrográficas brasileiras, né? Colorido aí, mais uma vez, você que é daltônico não consegue enxergar porcaria nenhuma. Pô, cara, de novo, cara! A gente tem de verde aqui a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A gente tem aqui de rosa a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, apesar de alguns falarem que está igual ao Rio Amazonas porque está ali na mesma... Quê?
A gente tem aqui as bacias hidrográficas, pequenas bacias hidrográficas costeiras divididas em diferentes ramos. Temos a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, temos aqui do Rio Paranaíba? Eu não sei não. Ah não, sério? Temos aqui as três bacias que formam a bacia do Rio da Prata, que é o Paraná, o Uruguai e não sei também não, tem que ver depois, e por aí vai, né? Então, agora a gente vai ver características de cada bacia hidrográfica brasileira. Aqui é um outro desenho, um outro mapa, porque... Produção, esse mapa não estava combinado na nossa reunião de roteiro. Sabe disso, né? Não, o mapa é legal, eu sei que você gostou do mapa, mas não estava na reunião de roteiro. Tem que seguir o que é combinado lá na reunião de roteiro. Aí você me pega aqui de surpresa no meio da aula aqui e eu fico sem saber o que eu falo sobre esse mapa. Esse mapa aqui mostra assim, a presença dos rios, que aí territorialmente a gente consegue avaliar. É Parnaíba aqui, São Francisco, Paraná, Paraguai, Uruguai e tal. Acertei quase todos, verdade. Bacia do Rio Amazonas. É a maior bacia hidrográfica do planeta. Drena 56% do território brasileiro, além de ser uma bacia que ocupa também parte dos territórios venezuelano, colombiano, peruano, talvez boliviano, também não sei. Mas está presente em outros países também. Então, a maior bacia hidrográfica do planeta. Suas vertentes são delimitadas pela Cordilheira dos Andes, onde está a sua nascente, pelo Planalto das Guianas ao norte da bacia do Rio Amazonas e pelo Planalto Central ao sul da bacia do Rio Amazonas. É o rio mais extenso, 6.992 km, e de maior volume de água do planeta. Esse fato é explicado pela presença de afluentes nos dois hemisférios, tanto o norte quanto o sul, que permite dupla captação das cheias de verão. Ou seja, quando é o momento mais seco no hemisfério sul, os rios ao sul do Rio Amazonas têm menos volume de água porque está no período mais seco. Entretanto, você está no verão no hemisfério norte, onde no Planalto das Guianas, ali onde tem as nascentes, está no momento de maior volume de água. E aí acontece ao contrário, quando as nascentes e os rios do Planalto das Guianas, que está no hemisfério norte, está no momento de seca, né? O menor volume de água no período do inverno, é verão no hemisfério sul. Então você tem uma dupla captação, fazendo que o Rio Amazonas tenha um grande volume de água. Outra bacia importante é a bacia do rio Tocantins-Araguaia. O Tocantins é o principal rio, mas o Araguaia é um afluente extremamente importante, ele quase no mesmo nível. Essa bacia drena 11% do nosso território e é onde se encontra a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. O rio Tocantins é utilizado para escoar parte da produção de grãos através do sistema hidroviário, leva lá para o norte do Brasil, lá em Belém, onde vai embarcar aquele negócio lá, né? Principalmente a soja que é produzida no centro-oeste brasileiro e das regiões próximas a ele. Nele foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Aqui a gente tem então primeiro aí ampliada a bacia do Rio Amazonas. Então lembrando aqui que a bacia do Rio Amazonas pega outras regiões para além do outros países para além do Brasil, né? Aí você tem o Rio Negro Solimões, quando eles se juntam aqui na altura de Manaus, é que ganha a denominação Rio Amazonas, mas conta ele desde lá da sua nascente. E a foz dele é aqui na Ilha do Marajó, entre Belém, que está de um lado, e Macapá, que está do outro, pegando aí desde o norte do Mato Grosso, grande parte dos estados da região norte aí. E aqui a gente tem a bacia do rio Tocantins, né? Você tem a nascente aqui no Planalto Central do Brasil, e aí o escoamento dele, Rio Araguaia e Rio Tocantins, eles se juntam no Rio Tocantins até desaguar lá em Belém, para aqueles lados de lá. Agora a gente vai falar das bacias, que são três bacias que fazem parte da grande bacia do Rio da Prata, o rio que deságua lá na fronteira entre o Uruguai e a Argentina. A gente divide em bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Paraguai ou bacia do Rio Uruguai. Às vezes você pode encontrar um livro didático que vai falar só bacia do Rio da Prata. Então são bacias que a gente compartilha com os nossos países vizinhos, né? Mas são extremamente importantes porque essas bacias estão localizadas na região de maior adensamento populacional do nosso país. Essas bacias reunidas, essas três, drenam 16% do território brasileiro e são subdivisões da bacia do Rio da Prata, como eu acabei de falar agora, e agora eu tô lendo de novo, porque eu acabei de falar como eu tô lendo de novo, né? Abra o olho, porra! O Paraná é formado pelos rios Grande e Paranaíba, tem Parnaíba lá no Nordeste e Paranaíba aqui, por isso que eu fico confundindo, né? É tudo P ali das coisas. Na junção dos estados de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, o Paraguai nasce no Mato Grosso, atravessa o relevo plano do Pantanal, e avança pelo Paraguai até encontrar o Rio Paraná.
O Paraguai e o trecho final do Paraná formam uma via naturalmente navegável. A gente tem uma grande hidrovia ali que pega aquela região ali. O Uruguai percorre a fronteira do Brasil com a Argentina até desembocar no Rio da Prata. E temos, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco. Embora seja menor das 4 grandes bacias brasileiras, ela é responsável pela drenagem de 7,5% do território nacional e ela é 100% brasileira. A gente não divide essa bacia hidrográfica com um dos nossos países vizinhos, né? Tem poucos afluentes e é aproveitado para irrigação e navegação. Começa na região de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Você tem ali uma hidrovia bastante importante. Além de gerar grande quantidade de energia elétrica e hidrelétrica, principalmente no seu curso inferior. Inferior quando já está indo lá para o Tafoz, eu acho. Nossa, que bosta! Já a bacia do rio Parnaíba, não confundir com Paranaíba, né? E não confundir com o estado da Paraíba. Não me diga! Drena 3,9% do território nacional e é a segunda mais importante da região Nordeste. Eita porra! Essa bacia é localizada em região de clima semiárido, por isso que é uma bacia que tem um volume de água não muito considerável, que parte dos seus rios secam durante o período de estiagem na região Nordeste. Aqui a gente tem, primeiro mostrando aí a bacia do Uruguai, pega aqui grande parte do Rio Grande do Sul aqui na divisa com o Uruguai e com a Argentina. Bacia aqui do Paraná, pegando aqui o Rio Paranaíba, Rio Grande, o Rio Tietê, aquele mesmo poluído que passa lá em São Paulo, ele vai desaguar lá no Paraná. E a bacia do Rio Paraguai, pegando toda a região do Panal, agora totalmente queimadinho, descendo ali até juntar os rios e desaguar lá no Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina. E aqui a gente tem a bacia do Rio São Francisco, nascentes aqui na região de Minas Gerais, tá? Que vão se juntando aqui até formar o Rio São Francisco. As linhas pontilhadas são os rios. Será que é só eu que bebo? São os rios efêmeros que, no período de estiagem, são rios que secam completamente. E o rio vai até desaguar lá perto lá de Sergipe com Alagoas. E aqui a bacia do rio Parnaíba, né? Na divisa aqui pegando Maranhão e Piauí, passa aqui por Teresina, alguns rios aqui efêmeros, temporários, até desaguar lá no Oceano Atlântico lá em cima. E para finalizar, vamos falar das bacias atlântico-costeiras. O Brasil possui 5 conjuntos ou agrupamentos de rios chamados bacias hidrográficas do Atlântico. São pequenas bacias hidrográficas em torno de um rio principal que corta uma pequena área, né? Entre as regiões do Planalto Central ali, né? Do maciço do Cráton do Planalto Central ali e o Oceano Atlântico, né? Então são rios ali próximo ao litoral, 200, 300, mais 400 quilômetros do litoral, que vai desaguar no Oceano Atlântico formado ali por pequenos rios. E aí o rio principal de cada uma delas tem a sua própria bacia hidrográfica. Então são um conjunto de pequenas bacias ao longo do litoral brasileiro, desde lá do Nordeste até o sul do Brasil. Por exemplo, as bacias do Sudeste são formadas pelo agrupamento das bacias do Rio Paraíba do Sul, que é o rio que vos fala, porque o rio passa aqui em frente de casa, aqui um pouco mais para baixo, que é de onde eu moro, o Rio Doce e o Rio Birribeira do Iguape, ou Iguape, sei lá como é que pronuncia essa merda. Então aqui você tem um mapa aí mostrando, né? As bacias do conjunto do sul aqui, né? O Uruguai começa aqui, mas você tem uma bacia aqui, uma bacia aqui, uma bacia aqui. Aqui já é quase pegando as bacias que tem aqui, né? Rio Doce, Rio Paraíba do Sul, Iguapé tá aqui e tal. Jequitinhonha, Pardo, não sei o que, Jacuípe, vai até as bacias aqui do Nordeste do Brasil. Encerramos a nossa videoaula de hoje, tá? Se inscreva no canal, deixe seu joinha lá, que nem tá aparecendo aqui agora o gordinho da joinha. Se inscreva lá direitinho, escreva seu comentário é muito importante pra gente. Eu respondo o comentário de todo mundo que escreve comentário lá, por mais absurdo que ele seja. Até a nossa próxima aula.